Time rebaixado no ano anterior, vários jogadores abandonando o barco e não ficando para jogar a Série B, poucos jogadores assumindo a responsabilidade para tentar reerguer o time, novo treinador contratado, crise por perder o Paranaense. Estamos falando do Atlético de 2025? Não! Estamos falando do Atlético de 2012. Hoje vamos olhar para trás e tentar aprender com os erros lá de trás. E o que o Atlético pode tirar de lição de 2012 para não cometer os mesmos erros em 2025? Bem-vindos! Hoje o Você Se Lembra é sobre o Atlético de 2012. Pois bem, parece que não foi há muito tempo não, mas já fazem 13 anos desde a última vez que o Atlético disputou a Série B no ano de 2012. Muitas coincidências, mas muitas coisas andando por caminhos diferentes. O primeiro item que temos que relembrar é que em 2012 foi o primeiro ano de reposse da presidência de Petralha. Marcos Malucelli tinha sido o nosso presidente em 2011, fez grandes contratações caras, a mais clássica, a contratação de Almorro Garcia, e um time que tinha muitas estrelas, muitos figurões, acabou caindo no Campeonato Brasileiro. É verdade que na última rodada ainda ganhou do Coritiba de 1-0, tirando o sonho deles de jogar Libertadores, mas caiu, e a verdade foi essa. Um outro ponto muito importante para a gente tocar, que vai fazer muita diferença no ano de 2012 do Atlético. Naquele ano, tinha sido aprovado o projeto da Copa do Mundo em Curitiba. Então a Arena da Baixada estava em reforma. O que isso quer dizer? Durante 2012 inteiro, o Atlético sofreu para achar uma casa para jogar. E nós vamos falar sobre todas as casas que o Atlético passou. O primeiro ato do presidente Petralha naquele ano foi trazer um treinador. Um treinador que no Uruguai era conhecido como louco, tá? Tinha gente que adorava e tinha gente que achava que era pirado das ideias. Juan Ramón Carrasco foi contratado. E já no Paranaense dava para ver que Carrasco era diferente, tá? Pablo de lateral direito. Quem não vai se lembrar de Manuel Zagueiro entrando no segundo tempo no jogo contra o Corinthians Paranaense para jogar de centroavante? Carrasco chegou a jogar com 3 centroavantes, jogava com 3 meios e só um volante. Paulo Baier chegou a jogar como volante com Carrasco. Enfim, algo que deu muito certo. Carrasco vence o primeiro turno do Paranaense, se classifica para a final, mas o que se viu no segundo turno foram resultados negativos aparecendo, e na final contra o Coritiba, derrota nos pênaltis com o Guerron perdendo um pênalti. Alguns detalhes daquele ano que são similares a esse ano, tá? O Paranaense, a avaliação interna do Paranaense foi que o time formado era bom para jogar a Série B. Outro ponto interessante para a gente relembrar, tá? O Atlético, assim como esse ano, estreia fora de casa com vitória. Naquele ano, deu uma sensação que a Série B seria fácil, que o Atlético conseguiria nadar de braçadas naquela Série B, pois estreou ganhando de 4-1 do Joinville lá na Arena Joinville. Tá certo que o jogo pareceu ser mais dentro de casa do que fora, né? Um mar de atleticanos foi para Joinville e fez realmente da Arena Joinville quase como uma Arena da Baixada. Na segunda rodada seria o primeiro jogo do Atlético em casa, contra o Ipatinga. Só que naquele ano, a CBF exigiu um estádio para 10 mil pessoas. E no Paranaense, alguns jogos o Atlético tinha jogado no Germano Kruger, em Ponta Grossa. Só que lá a capacidade até aquele ano não era de 10 mil. Então o Atlético precisou correr, achar um novo estádio com capacidade de 10 mil para poder mandar os seus jogos. Vale ressaltar que os times da capitais não estavam nada amigos do Atlético, tá? Nem Paraná, nem Coritiba faziam um jogo fácil para emprestar seus estádios. É verdade, o Atlético até joga alguns jogos na Vila Capanema, mas define como realmente a sua casa no primeiro turno da Série B daquele ano o Caranguejão em Paranaguá. Isso mesmo, a galera mais antiga vai lembrar quantas viagens o torcedor teve que fazer para descer para Paranaguá para poder assistir o Furacão. Do Boa Esporte! É dele! É de Francismar! Na terceira rodada, a primeira derrota. Derrota para o Boa Esporte. Assim como aqui, né? Perdemos para o Cuiabá na terceira rodada. Naquele dia perdemos para o Boa Esporte. Balançou um pouco. Na quarta rodada, lá naquele ano, o Atlético enfrentaria o Grêmio Barueri. E aqui vale um ponto muito interessante, tá?
que eu acho que é um personagem que tem um capítulo escrito na Série B de 2012, que é Paulo Baier. Carrasco, igual eu falei, já tinha utilizado Paulo Baier de volante. Paulo Baier de armador, junto com Ligueira e Arrisson, 3 armadores juntos. Vocês lembram do Arrisson, piazinho da base? Fez um bom primeiro turno de Paranaense aquele ano. Ligueira também foi bem na Copa do Brasil daquele ano, inclusive. Mas, em alguns momentos, Paulo Baier foi opção para banco. E isso, com certeza, deixou Paulo Baier meio balançado. Vamos ao jogo contra o Barueri na Vila Capanema, tá? Um dos poucos momentos, se não o único, que o Paraná emprestou à Vila Capanema naquele ano para o Atlético jogar a Série B. Paulo Baier acaba com o jogo. No primeiro tempo faz um golaço. Se você não viu esse gol, veja que com certeza é um dos gols mais bonitos do Paulo Baier com a nossa camisa. Um chute de fora da área de 3 dedos, a bola foi na gaveta. Mas o detalhe vem no segundo gol. No segundo gol, Paulo Baier faz o gol de carrinho. A faixa de capitão escorrega do seu ombro para sua mão. E Paulo Baier corre na direção de Carrasco e da torcida das sociais da Vila Capanema, mostrando a faixa. Eu sou o capitão. Eu tenho o comando, né, dos jogadores do vestiário aqui. Se você vê a cena, Carrasco não comemora o gol, braço cruzado, e em alguns momentos até encarando o Paulo Baier. Aparentam trocar uma palavra ou outra. Naquela época não tinha leitura labial como hoje em dia. Tá aí o Carrasco falando com ele aí, o técnico pegou... A verdade é assim, essa guerra nunca foi declarada, tá? Aqui estamos supondo e lendo um cenário. Paulo Baier faz o gol, vai na direção de Carrasco mostrando a tarja de capitão. Carrasco mal e mal comemora o gol e Paulo Baier sai como herói daquele jogo. Eu tenho uma história aqui dentro do Atlético, tem que respeitar. E o desabafo é só para ter um pouquinho mais de respeito. Eu tô com 37 anos, não falta um treino, me dedico ao máximo, então tem que ter um pouquinho mais de respeito. Com o terceiro gol ainda do Fernandão, vocês lembram do Fernandão, que depois vai para a Turquia e rende um bom dinheiro para o Atlético, inclusive? 3-0, pareciam que as coisas estavam voltando aos trilhos. Só que o Atlético foi jogar contra o CRB fora de casa na quinta rodada, assim como hoje o Atlético na quinta rodada da Série B desse ano joga com o Novo Horizontino fora. Mesmo com essa campanha de 2 vitórias na Série B, Carrasco balançava, tá? Os relatos dos jornais da época, muitos chamavam Carrasco de louco. A verdade é que o Atlético joga mal contra o CRB, perde e Juan Ramon Carrasco é demitido. O que podemos tirar desse cenário? 2 derrotas em 5 jogos fora de casa. Um cenário que o Atlético, né, até agora trilhou igual, não sabemos se o jogo contra o Novo Horizontino, qual será o resultado, né? Um treinador que, mesmo tendo números, Carrasco é demitido com mais de 65% de aproveitamento. Mas a questão é o rendimento do time dentro de campo. Repito, um primeiro turno, sim, muito bom de Paranaense, mas um segundo turno mal, uma final perdida para o arquirrival e o início de Brasileiro balançando e com a perda do vestiário. Esse foi o ciclo final de Juan Ramon Carrasco, que dá entrevista, inclusive, depois, dizendo que não foi consultado, dando a entender que tinha interferência da diretoria na escalação dos jogadores, que se submeteu a escalar conforme a diretoria gostava. Diz que a diretoria não gostou dele ter um estilo ofensivo nos jogos fora de casa e ficava muito exposto. Então, visivelmente, houve um bastidor que derrubou também Carrasco, além dos resultados de campo. Vamos concordar que tem muita coisa parecida, tá? Vamos lembrar que mesmo com uma vitória na última rodada, Barbieri vai na coletiva e fala sobre as críticas que vem recebendo, sobre a pressão que vem recebendo da torcida, algo muito similar ao que Carrasco passou em 2012. E agora eu te pergunto, para onde irá o Atlético nessa Série B, né? Será que as coincidências pararão aí? Será que teremos mais coincidências a partir desse momento com o que foi o ano de 2012? Vamos lembrar que 2012 só teve um final feliz porque na janela do meio do ano o clube precisou abrir o bolso e investir muito. Pois, após a saída de Carrasco, outros treinadores assumiram e o Atlético chegou a estar na zona de rebaixamento para a Série C. Tamanho foi o desastre da diretoria em apostar em uma base de meninos e em uma base que, entre aspas, enganou bem no primeiro turno do Campeonato Paranaense. Vamos aguardar para ver a caminhada do Furacão nessa Série B em 2025? E nas próximas semanas a gente traz o resto da história de 2012. Ainda bem que com um final feliz, né? Isso aí todos nós lembramos. Tá certo? Lembrava desse caso?
Lembrava da passagem de Juan Ramon Carrasco pelo Furacão? Que outra história de Carrasco você lembra que a gente não comentou aqui? Já deixa nos comentários, compartilha com um amigo teu. E aqui assim, eu termino perguntando, você se lembra? Até a próxima.